Boa noite, Harrison. Eu vou fazer a apresentação do trabalho do VGG 16, que eu fiz juntamente com o Pedro Henrique Luz Gonçalves, e a gente fez um classificador de imagens, né, de porcas e parafusos, certo? E eu vou explicar o funcionamento do código, linha por linha. Bom, aqui a gente importou o modelo do VGG 16, né, e aqui está o sumário, certo? Aqui nessa linha foi onde a gente vinculou o Google Drive, né, com as imagens das porcas e parafusos dentro do Google Colab. E aqui é a biblioteca PIP, que ela já vem junto com o TensorFlow, Keras, Matplotlib, né, que é tudo que a gente precisou para fazer aqui o trabalho, e a linguagem Python também. Nessa linha aqui, a gente portou o TensorFlow, né, para gerar as imagens, vinculando com essa biblioteca nossa, né, do Google Drive, que é dataset underline porcas underline parafusos. Enfim, e aqui nessa linha de código, ela ia localizar a pasta do Google Drive e informar se ela não existe, né? Como pode ver aqui, a gente utilizou a função if else. Então no if ele ia localizar a pasta e informar pra gente que existe. Caso não desse certo, ele ia tentar novamente, né? Procurar os itens da pasta e mostrar que não foi possível listar o conteúdo. Bom, mas como dá pra ver aqui pela saída, né, do código, ela localizou a pasta, mostrou que existe. E aqui eu organizei, além das duas classes, né, porcas e parafusos, eu organizei essa imagem de treino e teste, né, de imagens. E localizou aqui que existe as imagens, certo? E aqui é onde eu montei o gerador de imagens, né, para treinar nossas imagens. Nessa linha de código eu fiz com que elas tivessem todo o mesmo formato aqui, para que não houvesse nenhum problema, né, durante a geração de imagens. Na verdade, nessa linha de código eu falei errado. Eu fiz com que todas as imagens geradas tivessem o mesmo formato, né, que é 224 por 224, com esse tamanho. E aqui é o nosso gerador de treino e o nosso gerador de teste. Aí ele encontrou as 20 imagens que eu separei dentro da pasta de treino e 10 imagens que eu separei dentro da pasta de gerador. Eu fiz isso para facilitar, né, a leitura dos arquivos, para que não houvesse nenhum arquivo corrompido. E funcionou. Então aqui a gente importou o modelo do TensorFlow, né, junto com o VGG 16, tudo que a gente precisou para fazer o trabalho, né. E aqui está o sumário. E aqui eu treinei o modelo para que ele gerasse em 10 épocas. Foi um processo um pouco demorado, para falar a verdade, mas enfim, ele gerou a imagem aqui. No caso, ele treinou as imagens, né, para que gerasse em 10 épocas. E aqui eu fiz com que ele gerasse, né, o gráfico de acurácia para mostrar os nossos resultados, né, durante o gerador de treino, né, e esses foram os resultados aqui, certo? E aqui é onde a gente gerou o nosso código para classificar as imagens, né, como pode ver, certo? Aqui eu utilizei novamente a função if else para mostrar se o arquivo foi encontrado no caminho, né, que eu especifiquei. Aqui ele certifica de que o Google Drive está montado e o caminho está correto. E aqui, né, é a saída mostrando que a imagem foi encontrada. Aqui, como pode ver, no caminho que eu selecionei, né, eu baixei 15 imagens de porcas, 15 imagens de parafusos. E aqui eu fiz de forma manual, porque eu não consegui fazer de forma automática, né, selecionando aquela forma que aparece a opção selecionar um arquivo. Infelizmente eu não consegui, então eu optei por fazer da forma manual, para localizar as imagens. Foi um pouco mais complicado fazendo dessa forma, mas eu realmente não estava conseguindo fazer da forma automática, então optei por fazer dessa forma, né, que onde eu seleciono aqui o caminho da imagem,
aqui o nosso dataset, porcas parafusos. Aí eu selecionei a imagem de teste, né? Coloquei a classe da imagem. E aqui, a imagem porca 11, que eu selecionei. E aí ele, né, fez o processamento da imagem. Reconheceu a classe da imagem, né, que é parafuso. Com 99,10% de confiança. Enfim. Aqui a gente importou a nossa imagem, né, com o modelo de processamento do TensorFlow e o Keras. Aqui ele ia informar, né, se a imagem gerada foi carregada. E aqui essa linha de código aqui, no caso, é processando os itens da imagem, né, que é a cor, o tamanho, a raio, eu não sei o que é isso, sendo sincero. Enfim, e aqui ele descobre qual classe é 0 e qual classe é 1, certo? E aqui ele gerou a nossa imagem aqui, né? Que é a porca 11. E bom, é isso o trabalho. E espero que você tenha gostado. Até mais.